Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E hoje vamos falar sobre um medo. Um medo que inclusive ajudou que eu criasse esse canal aqui. Mas antes disso, peço que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que a gente possa crescer e se consolidar aqui no YouTube. Pode ser? Agora vamos lá. Bem, esse medo que eu vim falar hoje aqui, fazer essa reflexão com vocês, é sobre as inteligências artificiais, tanto de texto quanto de imagem. E eu andei fuçando antes de criar o canal um pouco mais sobre isso, e eu fiquei bem impressionado com o que eu vi. Inteligência artificial conseguindo escrever texto literário, texto informativo, fazer desenhos, pinturas, ilustrações, coisas muito próximas da criação humana. E aí, a cabecinha de professor e escritor nas horas vagas já entrou em pane. Pensei, e agora? E agora, José? O que você vai fazer, sendo que parte do que você faz pode ser substituído pela inteligência artificial? Veio até à mente aquela brincadeira do Globo Repórter, né? Boa noite. Atenção, hoje vamos falar sobre ele, professor e escritor. Onde vive? Do que se alimenta? Como se relaciona com as pessoas agora que a inteligência artificial está mais autônoma. Claro que é uma brincadeira, claro que é um exagero, mas certamente o mundo do trabalho ele vai se alterar muito nos próximos anos. E a gente tem que estar ligado nisso. Essas reflexões que num primeiro momento paralisam você, mas aquela sementinha que vai circulando e circulando e circulando, me levou a um pensamento. Que pensamento é esse? Bem, já que em alguns setores a inteligência artificial está muito próxima da inteligência não artificial, ou seja, a nossa inteligência, a gente precisa ser mais humanos. Aí você do outro lado está pensando, nossa, você descobriu o mundo. Que grande descoberta é essa que você fez? Mas calma. Eu acho que o que eu vou falar aqui, aquelas reflexões que eu proponho aqui, não vão ser tão absurdas assim. Na minha visão, já que a inteligência artificial está muito próxima, quando vocês veem os jornais e tudo mais, eles geralmente usam essa ideia. A inteligência artificial muito próximo da inteligência humana. Bem, se ela está próxima, a gente não pode deixar ela chegar perto. A gente tem que dar um passo à frente, a gente tem que estar além, para que ela não consiga nos alcançar. E aí, nesse sentido que eu falo, nós temos que ser mais humanos. Então, outra reflexão que me veio. Eu não sou filósofo, isso aqui geraria uma discussão filosófica e deve estar gerando uma discussão filosófica muito intensa, mas eu não tenho condições de fazer isso. Eu tenho apenas impressões. E comecei a pensar o que nos diferencia de outros seres vivos, mas não humanos. E claro, pensei muita coisa ruim, né? Como a destruição da natureza, né? Dentre outras coisas. Mas eu pensei uma coisa boa, que é a criação artística, que é a arte. Eu não quero entrar numa discussão aqui se os animais não utilizam a arte também para se relacionar com o mundo. Mas uma coisa é certa, a relação da arte com a gente é muito forte. Mas aí você deve estar se pensando, tá, mas você já acabou de falar que a inteligência artificial está conseguindo criar textos literários, criar um desenho subjetivo com inteligência artificial, muito próximo do que a gente faz como humanos. Pois é. Então, já que a inteligência artificial está nesse nível de qualidade, a gente precisa dar um passo além. E para dar um passo além, a gente precisa incentivar. Incentivar o quê? A criação artística, em todos os meios. Essa deve ser uma bandeira para a gente poder ser cada vez mais humanos. Por quê? Porque a criação artística, no momento que você está produzindo, você está fazendo uma reflexão. Uma reflexão sobre você, sobre o meio, sobre mundos possíveis, sobre o tempo passado. A reflexão sobre a vida imediata, mas não imediata, ela acontece. Ela acontece através da arte. A arte faz com que a gente fique mais humano, que a gente seja mais humano, porque a gente reflete sobre nós.
Então a gente precisa incentivar isso. E incentivar como? A família, o governo, as escolas e por aí vai. Onde várias pessoas se reunirem, a arte tem que estar presente para que a gente possa discutir quem somos nós e nos melhorarmos enquanto seres humanos. Essas reflexões que eu fiz só foram possíveis com a leitura de um artigo muito didático, que é um artigo de opinião muito didático, que eu vou ler o título aqui, o nome do autor, que é A Nova Cara da Lei Rouanet, o Brasil fazendo as pazes com a cultura, do Marcos Alberto Rocha Gonçalves. O Marcos, ele é advogado e ele trabalha no meio cultural, ou seja, é um especialista, e ele está fazendo esse texto, está no jornal Plural, e eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram ler, aconselho a leitura na íntegra, e ele fala dessa lei de incentivo à cultura no Brasil, que é a mais longeva, mas existem várias outras leis de incentivo, não só nacionais, mas estaduais e municipais, porque sim, o Estado deve ser um indutor da produção cultural, para que a gente possa se reconhecer mais como uma comunidade humana interligada e fazer isso da melhor forma possível, certo? E eu tenho uma pergunta para vocês, coloquem nos comentários. A arte te humaniza? A arte te faz gerar reflexões sobre você mesmo e sobre o meio em que você vive? É isso, pessoal. Hoje é essa a reflexão. Muito obrigado pela presença. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, porque a gente tem que lidar com a arte da melhor forma possível e distribuindo para todo mundo. Tá certo? Muito obrigado, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.